refere à parte de diagnóstico e tratamento da leishmaniose. Então, em relação ao diagnóstico, existem diferentes formas de se fazer o diagnóstico. Os exames parasitológicos são os exames preferenciais, porque há a observação direta do parasito. Então, há certeza absoluta de que há visualização da leishmania e detecção do agente causador da doença. Há exames imunológicos, há testes moleculares e há testes histopatológicos. Então, aqui está um exemplo, né, de uma lâmina de tecido em que é encontrado uma célula infectada com uma série de leishmanias dentro. Então, um exame parasitológico clássico de observação. Mas isso requer que a biópsia seja feita com um pedaço de tecido. Isso nem sempre é possível, né? No caso da leishmaniose cutânea, em que há uma lesão aparente, normalmente não há necessidade de uma biópsia se a lesão tiver aquela característica típica de lesão por leishmaniose, que é aquela lesão ulcerada com a borda levantada. No caso de exame parasitológico, a gente tem, como eu falei, a demonstração direta do parasito. E aqui, por exemplo, a gente tem figuras em que há material, um esfregaço de material biopsado da lesão do paciente e curado por biopsia. E a gente consegue observar em diferentes momentos, olha, dentro da lesão, uma quantidade enorme das formas amastigotas, aqui apontadas com setinhas, aqui também dentro das células, tá? Células infectadas com macrófago, e são diferentes exemplos de aqui A, leishmania mexicana, B, leishmanias do complexo brasiliensis, em que foram diferentes biópsias de diferentes pacientes. Essa observação aqui é importante, principalmente naqueles casos, vamos dizer, por exemplo, de lesões mais crônicas e que não sejam muito óbvias, e muitas das lesões mucocutâneas, em que não há uma positividade muito grande. Por exemplo, naquelas formas mucocutâneas graves, que ocorrem após o paciente até se curar da lesão inicial, muitas vezes ela se manifesta sob a forma de um inchaço enorme do nariz, um aumento tecidual da boca, sem necessariamente antes, né, abrir uma ferida ulcerada, antes de abrir a ferida ulcerada, e muitas vezes pode ser que haja dificuldade diagnóstica. E a carga parasitária não necessariamente é muito alta, porque essa manifestação ela está principalmente associada a uma resposta imunológica exacerbada. O diagnóstico parasitológico para a leishmaniose visceral, ela vai requerer uma biópsia que é mais complexa. Então, não vai se fazer biópsia, de um modo geral, de fígado ou de baço do paciente, se extrai material da medula óssea. Lembre-se que eu falei que o parasita também atinge a medula óssea, a punção do material de medula óssea, e aí se faz um cultivo em laboratório do aspirado, né, para que você consiga identificar os parasitas. Então, muitas vezes é biopsiado, isso é diferente, é demorado até se ter a positividade do teste. Então, aqui um exemplo é a paciente feminina de 57 anos, atendida em Belo Horizonte, com uma queixa de emagrecimento, prostração, dor abdominal e febre, há 1 ano e meio. Tá? E que teve o seu diagnóstico de leishmaniose visceral. Uma outra forma comumente usada para diagnóstico em laboratórios particulares e também em unidades de saúde é o exame de imunofluorescência. O exame de imunofluorescência consiste em você ter uma amostra fixada de parasitas e você utilizar
o soro do paciente, você colhe uma amostra de sangue, isola o soro e você incuba com parasito. Se o paciente tiver anticorpos específicos contra o parasita em alto título, se ele tiver uma infecção, esses anticorpos vão se ligar à superfície do parasito. E depois a gente vem com um anticorpo secundário, que é ligado a um fluoróforo, e esse anticorpo secundário é capaz de reconhecer anticorpos humanos, e aí você faz o que a gente chama de um sanduíche, e isso acende quando excitado numa luz de um microscópio de fluorescência, e você consegue ver ele aqui fluorescente verdinho. Isso é um sinal indireto da deposição de anticorpos contra o parasita, que provenientes daquela amostra de sangue, o que seria uma evidência de que essa pessoa possui anticorpos contra o parasita, portanto, teve contato com o parasita. Normalmente, os exames imunológicos, eles são bastante eficazes, específicos, né, e sensíveis. No caso, por exemplo, no exame de ELISA, que é feito usando moléculas do parasita. Nesse caso, se usa uma amostra inteira de parasito e é feito por observação de imunofluorescência. O problema disso é que existe uma quantidade muito grande de reatividade cruzada, então há muitos falsos positivos. Isso se dá porque muitos dos anticorpos naturais que a gente tem circulando, que a gente desenvolveu ao longo da vida contra diferentes elementos, moléculas ou até micro-organismos com os quais a gente entrou em contato, eles reconhecem porções de moléculas, que podem ser muitas vezes açúcares, que também estão presentes de forma similar na leishmania. Então, na verdade, é o que a gente chama de reação cruzada. São anticorpos que não foram direcionados contra a leishmania, eles existem, eles são direcionados contra outros elementos, mas parte deles pode se ligar à superfície da leishmania, dando uma falsa positividade, e é um erro diagnóstico. Então, tem que estar atento a esse tipo de exame. Em caso positivo, tem que se repetir de outras maneiras para se ter a confirmação da positividade do diagnóstico. Os testes moleculares, eles são bastante precisos, só que eles têm um custo mais elevado. Normalmente, eles se dão pelo exame do PCR, né? Para detectar DNA do parasita. Por exemplo, aqui em amostras de sangue, ou então de aspirados de medula óssea, né, em pacientes com leishmaniose visceral. Então, mesmo que o protozoário esteja morto, né, ele tenha sido proliferado, ele já não esteja mais sobrevivendo, você pode ter restos de amostras de DNA que podem ser detectados por essa técnica, que é extremamente sensível. Então, existem oligonucleotídeos, que são pedaços sintéticos de DNA, que eles são desenhados, são sintetizados, produzidos sinteticamente, específico contra determinados pedaços do DNA do parasito, e aí você consegue usar isso numa reação de PCR para que você note, inclusive tem até um teor quantitativo de carga parasitária em relação à presença do parasita. Normalmente eles são caros e eles não estão disponíveis em muitos locais. Testes histopatológicos também estão indiretamente associados aos exames parasitológicos, porque num teste histopatológico você vai procurar observar se existe um parasita naquele tecido ou se existe alguma outra alteração tecidual que esteja normalmente associada àquele tipo de infecção. Então, uma coisa muito característica da leishmaniose visceral é a formação de granulomas no fígado, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um granuloma gigante com neutrófilos necróticos no centro. Aqui também um granuloma gigante, o que eles chamam de clareira macrofágica, porque parece que houve perda aqui numa célula marcada. Então, isso aqui pode ser alguma coisa característica de uma infecção por leishmania, por exemplo. Mas, nesse caso, é importante realizar o diagnóstico diferencial, porque a formação de granulomas per se não é um diagnóstico fechado de leishmaniose. Então, é possível
que o paciente tem alguns outros quadros inflamatórios, outros quadros até infecciosos que estão levados à formação de granulomas e que não necessariamente significam que é um diagnóstico positivo para leishmaniose. Tá? E aqui chama-se atenção que é importante, no caso da leishmaniose cutânea, que não há uma lesão aparente, uma lesão característica de leishmania, que há necessidade de biópsia para se fazer um teste patológico para confirmar o diagnóstico, é muito recomendado fazer um diagnóstico diferencial para a esporotricose. No caso, não haja visualização do parasita na amostra do histopatológico do tecido. E há até relatos que eu tirei para vocês aqui, por exemplo, de casos de leishmaniose cutânea, em que houve hiperplasia no local, muito exuberante, e que foi confundido com carcinoma de células escamosas. Tá? Então, é impossível estar atento, é importante estar atento ao diagnóstico diferencial quando a visualização do parasita não consegue ser realizada. Tá? Em casos crônicos, né, esse caso aqui é um caso muito característico, pode haver dificuldade diagnóstica justamente porque você tem baixa quantidade de parasitas, você tem os tecidos já bastante afetados, tem um granuloma com vários estiócitos de tamanhos e formas diferentes, e não havia visualização do parasito. Tá? Então, esse aqui é o caso de um paciente de 72 anos, feito em 2011, na cidade de Pirassununga, São Paulo, em que eu não consegui colocar a foto aqui, mas ele apresentava um edema muito importante do nariz, o nariz de um tamanho muito exagerado, eritema vermelho, inchado, um pouquinho de inchaço na porção do lábio superior, e não havia destruição aparente do tecido, e não havia nenhuma lesão típica característica de leishmaniose, e não havia, pelo menos, relato por parte do paciente da lesão primária, de ter tido uma lesão primária em algum outro local, que normalmente é o que ocorre nessa situação, que é uma lesão primária, onde há cura e depois há manifestação mucocutânea. E ele havia procurado vários serviços médicos, onde tinha sido receitado antibiótico, sem melhora, e o exame físico evidenciou-se essa região de eritema infiltrada nessa parte nasal e no lábio superior, e por fim foi diagnosticado com leishmaniose mucocutânea. Então, o diagnóstico ele pode ser complexo, porque a leishmaniose pode se manifestar de múltiplas formas e variadas manifestações. Então, aqui é um quadro, para vocês terem um exemplo, se vocês quiserem ver isso com calma depois, dos diferentes tipos de ocorrência que se observam, né, nas diferentes manifestações clínicas, aqui associado à espécie, né, aqui amazonenses, aqui brasilienses, espectro clínico, patológico e imunopatológico, que pode ser muito diferenciado. Então, diferentes tipos de granuloma, às vezes ausência de granuloma, tipo de resposta celular, né? O tipo de lesão, se é ulcerada, se é pápula, se é necrótica, se é placa, né? E isso às vezes pode dificultar o diagnóstico para equipes médicas não treinadas para esse tipo de olhar. Daí a importância de se procurar um atendimento em hospitais de referência para doenças tropicais. Então, vamos ao tratamento. Então, o tratamento ele é difícil, não pela complexidade da aplicação, com a diferença da leishmaniose visceral, mas porque é um tratamento que é tóxico, normalmente apresenta importantes efeitos colaterais. Então, ainda não há um medicamento para tratamento de leishmaniose, seja ela cutânea, seja ela visceral, que seja um medicamento eficaz, com baixa toxicidade, bem tolerado, com baixo custo, né, e que vá promover uma alta adesão ao tratamento. Tá? Então, além das diferentes manifestações clínicas, ainda
se conta com o problema de resistência dos parasitas às drogas que são usadas. Por definição, a doença tegumentar é uma doença de natureza inflamatória crônica, acompanhada ou não de necrose dos tecidos. E ela pode ser diferente. Na Leishmania brasiliense, a resposta imunológica é hiperreativa, uma forte hipersensibilidade celular, destruição dos tecidos, enquanto com a Leishmania amazonense a resposta pode ser hiporreativa, né, fraca, e mesmo assim você tem diferentes sensibilidades ao tratamento. Então, o tratamento de primeira escolha é chamado glucantime. Ele, seu nome, né, comercial, ele é um antimonial pentavalente, que é o antimoniato de meglumina, que tem o nome de glucantime. E isso ainda é a mesma classe molecular do medicamento que era usado na década de 40, que era um antimonial trivalente e se evoluiu para um antimonial pentavalente. Então, acredita-se que pode ser uma prodroga que é administrada e é convertida à sua forma ativa final dentro do organismo, mas ela apresenta um elemento tóxico que é acumulativo. Então, a toxicidade é muito alta, refletindo principalmente em nefrites, distúrbios gastrointestinais, cardiovasculares e respiratórios. A administração endovenosa ou intramuscular, ele é injetável, mas ele é efetivo no tratamento com eliminação relativamente rápida dos parasitas. Então, aparecendo com lesão por leishmaniose cutânea, tegumentar, provavelmente o que vai ser feito é administração endovenosa de glucantime. Ainda é um medicamento para o qual não há alvo molecular definido. E todos eles, utilizados ainda hoje em dia, são medicamentos que não foram desenvolvidos com base no alvo molecular do parasita bem definido. E são de natureza química que apresenta e induz a uma série de complicações, né, de toxicidade. A segunda escolha é a pentamidina, o isotiocenato de pentamidina, que também é altamente tóxico. Ele pode causar hipoglicemia, hipotensão, alterações cardiológicas, nefrotoxicidade e até mesmo alguns relatos de morte repentina. Ele é um medicamento utilizado no tratamento da leishmaniose visceral por Donovano Calazar. E também apresenta grande toxicidade. Outro tratamento de segunda escolha é a anfotericina B, que é um antifúngico, com o nome comercial geralmente de ABL7, e ele é alternativa quando há Calazar grave que não responde ao tratamento com pentamidina, ou recidivas, né, que foi tratado e voltou a acontecer, falha terapêutica com a pentamidina, ou pacientes gestantes ou cardiopatas que não aguentariam um tratamento com a pentamidina. A anfotericina B, ela pode ser incorporada em lipossomas que vão carregar a anfotericina B, e aí que tem o nome comercial de Ambisome. Então, a anfotericina também é tóxica, ela apresenta nefrotoxicidade, cardiotoxicidade, hepatotoxicidade e a indivíduos alérgicos, essa formulação em que a anfotericina B ela é encapsulada aqui nos lipossomas, ela é consideravelmente menos tóxica. Tá? Ela é disponível no Brasil, em hospitais de referência, só que o tratamento, pelo que eu sei, está autorizado em indicações de Calazar grave, que normalmente está associado à presença de hemorragias. Como eu falei, que há muitos casos em que, principalmente em crianças, em que
a descrição de hemorragia. Porque é uma droga muito cara e não é autorizado o tratamento de primeira escolha com ambisome restritamente os pacientes por causa do custo. E, finalmente, o miltefosina, que é a base de miltefosina, que também é um antifúngico. A miltefosina, ela foi descoberta alguns anos atrás como eficaz no tratamento da leishmaniose visceral na Índia. É um medicamento oral, muito menos tóxico, e bem eficiente no tratamento da leishmaniose visceral na Índia, e que está fazendo bastante diferença nos últimos anos, diminuindo a letalidade por leishmaniose visceral, como eu havia dito, né, na Índia. Porém, no Brasil, ele não está autorizado. E ele não está autorizado também baseado num ensaio clínico inicial que foi feito em 2005 em pacientes, e se observou que não era eficaz no tratamento da leishmaniose visceral no Brasil, que é causada por outra espécie, que é a leishmania infantil. Tá? E enquanto alguns pacientes conseguiam ter uma melhora com o uso de miltefosina, outros pacientes não tinham melhora com o uso de miltefosina. E um trabalho científico de muitos anos, em colaboração dos pesquisadores do Brasil com o Reino Unido, e que foi publicado uns 2 anos atrás, foi descrita que existe uma base genética para a falha terapêutica da miltefosina no Brasil, que existem cepas de leishmania infantil no Brasil que apresentam resistência natural à miltefosina. E foi identificado um locus no genoma desse parasita que carrega 4 genes que conferem resistência à miltefosina. E veja bem, isso aí, esses parasitas circulam naturalmente no país. Não é resistência à droga que ocorreu devido ao uso por muitos anos de determinados medicamentos e contra os quais os parasitas acabam evoluindo, apresentando resistência a esses medicamentos, como é o caso de resistência a outras drogas. E são populações de parasitas que existem naturalmente e que carregam genes que a tornam insensíveis, por exemplo, ao efeito da miltefosina. Então, infelizmente, para tratamento de leishmaniose visceral aqui nas Américas causado por leishmania infantil, a miltefosina não é recomendada. No entanto, ela é liberada para o tratamento do cão aqui no Brasil, com o nome de milteforam. Então, devido à grande complexidade dessa temática, a única saída para se conseguir medicamentos melhores, mais eficazes, a baixo custo, bem tolerados, que vão diminuir consideravelmente o peso, né, dessas doenças, tem que ser feita através de pesquisa. Então, a pesquisa ela se dá em diferentes frentes, tanto nas universidades, como em parceria com diversas outras entidades privadas, e na busca por novos alvos terapêuticos no parasita e por drogas menos tóxicas. Então, na busca por novos alvos terapêuticos, precisa-se entender a biologia do parasita, quais são as moléculas, quais são os genes dos parasitas que são importantes para que ele consiga sobreviver, ou que para ele consiga causar sua patologia nos seres humanos, nos cães, por exemplo, e que a gente consiga desenvolver novas entidades químicas que sejam capazes de bloquear essas moléculas. Então, aqui, eu mostrei aqui alguns exemplos, né, de várias universidades aqui em instituições mundiais. A gente tem a Fiocruz, a gente tem várias universidades do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFMG, locais no Pará, em Pernambuco, em várias outras universidades da América Latina, mas também tem os Médicos Sem Fronteiras, o Instituto Pasteur, as divisões da Organização Mundial de Saúde, universidades no Reino Unido, tá? Apoio de governo estrangeiros, unidades voltadas para a descoberta de drogas para doenças negligenciadas, e parcerias importantes entre centros no Brasil e centros em outros países, para que a gente consiga chegar um dia
a conseguir ter drogas menos tóxicas, mais acessíveis e mais toleráveis. Além disso, há também a pesquisa por vacinas, né? E que é um elemento bastante complexo, e aqui só para ilustrar para vocês, né? A gama de possibilidades que se tem pesquisado durante muitos e muitos anos, e até hoje não foi possível desenvolver uma vacina eficaz contra as leishmanioses que causam a leishmaniose visceral ou a leishmaniose cutânea. Várias abordagens, seja de parasita atenuado, seja baseado em proteínas, seja baseado em peptídeos sintéticos, elementos de saliva do flebotomínio, partes de moléculas de parasito encapsulados em lipossomas, enfim, poliproteínas, vacinas de DNA,